A culpa não é um mero produto do acaso, mas o resultado de uma complexa teia de condicionamentos sociais, traumas não resolvidos e mecanismos de defesa primitivos. Ela se manifesta como uma força destrutiva que aprisiona o indivíduo em um ciclo de autodepreciação perpétua, onde a punição é o único alívio momentâneo para a ansiedade. A culpa é, em essência, o medo de ser inadequadamente humano, o medo de ser julgado e, finalmente, o medo de ser abandonado pela sua própria história. Nesta investigação final e exaustiva, que transcende a análise superficial, exploraremos o tecido mais profundo das neuroses. Dissecaremos como a culpa se torna uma identidade, um modo de vida, e quais são os caminhos psicológicos e práticos para quebrar as correntes dessa prisão mental. A forma mais insidiosa de culpa não é a real, mas a neurótica. Ela surge como uma dívida simbólica assumida pelo indivíduo, que por mérito e esforço alcança um patamar de sucesso, estabilidade ou felicidade radicalmente diferente do contexto de privação de seus ancestrais. O sucesso, que deveria ser a coroação de uma jornada, é transformado em fonte de ansiedade e conflito moral. O indivíduo internalizou uma regra não dita de lealdade ao sofrimento. Ao prosperar, ele sente que traiu a narrativa de luta e sacrifício que define sua origem. Essa culpa de lealdade familiar impede o desfrute e a celebração. O medo subconsciente é o de que, ao ser feliz demais, ele estará invalidando ou desonrando a dor e os sacrifícios de seus pais ou avós. A manifestação desta culpa é onipresente na vida do indivíduo. No campo profissional, ele pode desenvolver uma compulsão ao burnout. O trabalho excessivo e a recusa ao lazer não são motivados pela ambição, mas por uma penitência expiatória. O indivíduo se sente compelido a sofrer e a se esgotar para justificar sua riqueza e para provar que, apesar de tudo, ele ainda está pagando o preço. Essa exaustão se torna uma forma perversa de manter a lealdade ao clã. No plano financeiro e material, a culpa se manifesta em autossabotagem patrimonial. O indivíduo pode realizar gastos excessivos e impulsivos, ou se envolver em empreendimentos arriscados, visando inconscientemente retornar ao status quo de privação. A mente, presa nesta neurose de destino, busca ativamente a escassez e o conflito para se manter fiel à sua história. Há também uma incapacidade crônica de aceitar presentes, elogios ou ajuda, pois isso o colocaria em uma posição de merecimento que sua culpa proíbe. A única forma de o indivíduo se sentir seguro é na repetição de padrões de dor, onde a ansiedade e o sofrimento validam a sua existência. Essa é a prisão da identidade do sofrimento. A culpa do sobrevivente é uma das manifestações mais devastadoras da culpa, pois atinge o cerne da existência, transformando a vida em uma condenação por ter sido poupado. Ela surge em indivíduos que escapam ilesos de eventos traumáticos, acidentes, desastres, perdas fatais, onde outros sucumbiram. A mente, em um mecanismo de defesa contra o terror da impotência, impõe uma responsabilidade fantasiosa. O sobrevivente revisita o evento incessantemente, em um processo de ruminação culpada, buscando o erro minúsculo que, se corrigido, teria evitado a tragédia. Ao assumir essa culpa irracional, o indivíduo adquire a ilusão de que o evento poderia ter sido controlado. É uma estratégia de negação do caos. As consequências são crônicas e sistêmicas. O sobrevivente entra em um estado de luto crônico e não resolvido. A tristeza não é apenas sentida, mas cultivada como uma forma de honra. Ele adota um código de anulação da alegria, recusando-se a desfrutar de qualquer prazer. Sentindo que a felicidade é um ato de desrespeito aos que se foram, essa punição subliminar pode se manifestar em negligência extrema com a própria saúde, em um impulso autodestrutivo que busca igualar seu destino ao dos vitimados.
O indivíduo se sente como um impostor existencial, vivendo uma vida que não lhe pertence. Ele pode desenvolver uma aversão profunda a recomeços, a novos relacionamentos ou a novas oportunidades, temendo que qualquer avanço seja uma traição definitiva. O peso psicológico se manifesta em transtornos de ansiedade generalizada, em pesadelos recorrentes e em um estado de hipervigilância constante, como se o universo estivesse esperando o momento certo para cobrar a dívida de sua sobrevivência. A única saída para esta prisão é a aceitação da irresponsabilidade sobre o destino e o reconhecimento de que o luto não é sinônimo de culpa. As duas primeiras narrativas exploram a culpa como uma força interna, seja ela implantada pelo passado ou pelo trauma. Se a culpa é uma forma de buscar controle, qual das duas manifestações, o legado oculto ou a sombra do trauma, é mais difícil de desmantelar e por quê? Detalhe suas razões. Lembre-se, sua reflexão aprofundada nos comentários enriquece a nossa análise. O terceiro capítulo revela a face mais fria e calculista da culpa, sua utilização como arma de poder e dominação em dinâmicas tóxicas. A culpa imposta é a tática do manipulador para minar a autonomia, a autoestima e a sanidade do alvo. O manipulador se estabelece como a vítima crônica da relação, utilizando a projeção maciça de suas próprias frustrações e falhas. O alvo é bombardeado com induções morais que criam uma dívida afetiva infinita. Eu me sinto assim por sua causa, você é o único responsável pela minha infelicidade. Eu tive que abrir mão de tudo por você. O alvo é intencionalmente colocado no papel de repositor emocional, sendo forçado a acreditar que seu principal dever é consertar a vida do outro. O indivíduo-alvo, frequentemente com um vazio afetivo profundo ou uma necessidade patológica de aprovação, se submete a essa dinâmica. Ele desenvolve uma hipervigilância perfeccionista, dedicando toda a sua energia a monitorar o humor do parceiro e a evitar o próximo surto de culpa. Ele anula seus hobbies, seus amigos, seus limites e, gradualmente, sua própria identidade. A vida do alvo se torna uma missão de reparação infinita, onde a felicidade é suspensa até que o parceiro esteja satisfeito, o que nunca acontece. A codependência baseada na culpa garante a prisão do alvo. O medo de ser a causa do colapso do parceiro é um medo mais poderoso do que o desejo pela liberdade. A mente do alvo é sequestrada e ele perde a capacidade de distinguir sua responsabilidade real de um fardo que lhe foi injetado. A libertação exige um ato de quebra de vínculo traumático e um processo de desconstrução cognitiva no qual o indivíduo deve rejeitar categoricamente as acusações projetadas e reestabelecer seus limites, aceitando o medo da condenação em troca da sua sanidade. Neste momento, um profundo reconhecimento pela sua dedicação em nos acompanhar nesta análise que desvenda as camadas mais densas da mente. Sua persistência em buscar a verdade sobre a culpa é o primeiro passo para a mudança. Você explorou as raízes e as manifestações mais cruéis da culpa, mas o diagnóstico é apenas o mapa. Agora, avançaremos para o processo de redenção, a virada de chave que transforma a punição em propósito e a estagnação em movimento. A força para a mudança reside no próximo passo. Chegamos ao ponto crucial da cura psicológica, a distinção salvadora entre a paralisia da culpa e a força propulsora da responsabilidade. A culpa é o motor do castigo e da estagnação, mantendo o foco fixado no que foi. A responsabilidade é o motor da ação e do crescimento, reorientando o olhar para o que pode ser. Ela exige a capacidade de assumir o que nos cabe e, crucialmente, de descartar o que não nos pertence, rejeitando a responsabilidade exagerada. O desafio mais formidável na busca pela redenção é o auto-perdão. O indivíduo preso na culpa internalizou uma necessidade inconsciente de punição,
onde o sofrimento é a única prova de sua moralidade. Abrir mão da culpa é percebido como um risco moral. É preciso confrontar essa voz interna, o superego tiranizante, e desmantelar a crença irracional de que a falha é terminal. A reparação psicológica é um ato finito de consciência e correção, e não uma penitência infinita. Para o indivíduo que carregava o legado oculto, a redenção é o estabelecimento de uma nova lealdade, a lealdade ao seu próprio bem-estar e sucesso. Para o sobrevivente é a transição da culpa patológica para o luto sadio, que permite honrar o passado sem anular o futuro. O auto-perdão é o reconhecimento de que, apesar dos erros e dos traumas, o indivíduo merece continuar, aprender e viver. O clímax desta jornada psicológica é a descoberta da autenticidade, a aceitação radical da própria falibilidade e da finitude do controle sobre o mundo. A libertação da culpa tóxica é um processo de reidentificação. O indivíduo se desliga da narrativa de vítima ou algoz. Aquele que sofria com a neurose de destino quebra o código de sofrimento, permitindo que a prosperidade entre em sua vida sem ansiedade, transformando o sucesso em uma forma de honra e não de traição. O alvo da manipulação, ao estabelecer limites inegociáveis, recupera sua soberania e rejeita o papel de repositório emocional. E o sobrevivente, ao aceitar a irracionalidade do destino, transforma a energia destrutiva da culpa em compaixão ativa, dedicando-se a propósitos que honram a vida. A compaixão por si e pelos outros é o antídoto final e supremo para a culpa. Ela permite que o erro seja visto como um evento isolado e não como uma definição de caráter. A mente alcança a paz quando se permite ser falho e, ainda assim, ser digno. A responsabilidade oferece o mapa para a ação. A autenticidade concede a permissão para a leveza e a alegria. Este é o único caminho para dissolver o peso invisível e assumir o controle total sobre a narrativa de sua própria vida. Se este mergulho profundo na mente humana fez você reconsiderar o peso que carrega, sua jornada de reflexão está apenas começando. A culpa, em sua essência, pode ser o preço que pagamos por nos importarmos, mas a libertação está no entendimento, no conhecimento. Qual parte desta história ressoou mais forte em você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua experiência é valiosa para esta comunidade. Não se esqueça de curtir este vídeo e, para continuar essa jornada de autoconhecimento e desvendamento da mente, inscreva-se no canal e ative o sino. E nos vemos no próximo vídeo.